Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a mais um comentário, um vídeo comentado da Bíblia, Tito capítulo 2. E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer o ensinamento a respeito das relações mútuas, né? Cristãos e também com as pessoas que não são cristãs. Realmente é um guia de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E muitos dos problemas de relacionamento que nós temos é porque não seguimos esse guia, né? Não estamos fundamentando o nosso relacionamento no amor, não estamos nos fundamentando na graça de Deus, uma capacidade sobrenatural e um dom que é dado por Deus, amém? Porque graça é um dom imerecido. Muitas vezes nós nos achamos. E quando nos achamos, complicamos as relações interpessoais, né? Quando nos achamos, ou nos sentimos honrados demais a ponto de vivermos inflados e orgulhosos, ou nos sentimos humilhados demais a ponto de vivermos uma vida com uma baixa autoestima, né? Nos autossabotando, nos condenando, buscando isolamento, muitas vezes vivendo uma vida de reclamações e murmurações, que às vezes não sai pela nossa boca, mas dentro de nós percebemos que a vida que nós estamos vivendo não é uma vida feliz, exatamente por falta desse fortalecimento na graça, exatamente por falta da prática dessas relações mútuas que nós precisamos desenvolver, tanto na igreja como fora dela, né? Jesus disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal, amém? Ele orando lá em João capítulo 17, na oração pelos discípulos, né? Então aqui, os deveres de várias classes de pessoas crentes. Tito capítulo 2, ele diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Olha, sadios na fé, no amor e na constância. E não sermos inconstantes. Uma hora falamos uma coisa, outra hora fazemos exatamente o contrário daquilo que nós falamos, né? Nós temos que ser o quê? Constantes. Amém? Nós temos que ser firmes nessa constância. Louvado seja Deus. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos e a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então isso nós observamos que as mulheres idosas elas devem ser um padrão de referência para as mais novas e devem instruir as mais novas a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa, a amarem os filhos, né? Coisa rara que nós vemos na nossa sociedade hoje. Mas a Bíblia ainda tem razão. Por que é que as mulheres têm sofrido tanto com doenças que antes eram mais características dos homens? Por que é que as mulheres têm tido tanto estresse, tantas doenças cardiovasculares, amém? Depressão, ansiedade, exatamente por falta de fazer isso. As mulheres hoje querem ser como os homens, né? E estão sentindo as doenças dos homens. Que a mulher antigamente ela tinha mais um papel, mas hoje em dia é muito difícil as mulheres quererem ser isso. É claro que você pode trabalhar fora, desde que você não deixe de cumprir, né, o seu papel, se você é casada como esposa, se você é mãe como mãe, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Agora ele vai falar contra os jovens, né? Versículo 6. Quanto aos jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Jovens sejam criteriosos, tenham critérios naquilo que vocês vão fazer, como escolha para a profissão, amém? Como escolha para a pessoa com quem você vai se relacionar, namorar, noivar e casar, amém? E ele vai dizer aqui a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito.
Então ele vem falando aqui para Tito ser um exemplo, amém? Para quando Tito for ensinar, ele possa mostrar integridade, né? Ele possa ter reverência, cuidado no ensino, amém? Uma linguagem sadia e irrepreensível. E quando nós fazemos isso, Satanás vai ser envergonhado, porque tudo que ele levanta, ou como dizia um amigo meu, Gilson Lima, ele dizia, o diabo não se levanta, ele se acocora para cair. Então quando ele se acocora, a rasteira vem logo quando nós praticamos a palavra de Deus. Amém? Versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, nem furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele vem falando a respeito dos servos, né? Deles não serem respondões. Então, funcionários, vocês podem argumentar com as pessoas com quem vocês trabalham, vocês podem negociar, mas nunca serem submissos, respondão. Pelo menos é isso que o conselho da palavra de Deus. Não furtar, amém? Não furte do tempo que você precisa trabalhar, não furte das coisas com que você trabalha. Isso é um desafio, né? Realmente é o caminho estreito, a vida do cristão, amém? Mas ainda é o melhor caminho. Louvado seja Deus. E ele vai mostrar por quê, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha o que a graça de Deus faz, amém? A graça de Deus, ela ensina a nós vivermos uma vida piedosa, uma vida que está aguardando, amém, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias, se você não está aguardando as vindas do Senhor Jesus Cristo, talvez você precisa rever se você realmente nasceu de novo, amém? Se você não está vivendo essa vida piedosa, você precisa se arrepender, nascer de novo e viver a vida piedosa para Deus. Amém? Diz assim que a graça vai nos educar a nós renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. É algo que nós temos que fazer. Não é Deus que vai fazer por mim nem por você. Amém? Ele já fez quando nos ofertou a graça. Agora, armados da graça, desse favor imerecido, nós precisamos renegar a impiedade e as paixões mundanas. Amém? E viver uma vida sóbria, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você é zeloso de boas obras ou você vive a vida comum, a vida como até um descrente? Nós precisamos ser zelosos, amém? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E ele vai completar aqui no capítulo, versículo 15, dizendo, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Então os líderes na igreja precisam ter essa autoridade para exortar, para repreender, para ensinar e não permitir que ninguém despreze a sua autoridade. Então que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Hoje teremos culto ao vivo mais uma vez. Convida teus amigos, teus familiares, nos ajuda a compartilhar a partir das 20 horas na Casa do Oleiro. Nosso culto da família online, ao vivo, direto do Ministério Casa do Oleiro. Assista em casa, amém? Que eu creio que será uma grande bênção em nome de Jesus. E participa conosco, amém? Deus abençoe, um grande abraço, tenha um bom dia.